Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o programa Novo Alvorecer, continuando o nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós abordamos aqui toda terça e sexta-feira o assunto da lição de escola dominical da semana. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 9, um tema extraordinário, onde nós estaremos estudando aqui sobre o objeto mais importante do tabernáculo, que era a Arca da Aliança. No último programa nosso, nós terminamos o programa dando uma pinceladinha nesse assunto e hoje nós estaremos aprofundando um pouco mais, então, sobre ele, tá certo? Um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, nós estaremos estudando a lição de número 9, ministrada nesse próximo domingo, dia 2 de junho de 2019. O tema da lição é a Arca da Aliança. O textuário da nossa lição é Êxodo, capítulo 26 e versículo 33, que diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a Arca do Testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo e o santo dos santos. A verdade prática diz que por meio de Jesus Cristo podemos encontrar-nos com o Deus santo e misericordioso. A leitura bíblica em classe, que é o assunto onde está registrado o assunto que nós estaremos trabalhando aqui, então, é Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 22. Para me ajudar aqui no comentário de hoje, estou recebendo aqui o presbítero Edivaldo mais uma vez e também o Joás Inácio. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. Amém. Aí temos a introdução da lição, né, que nós estudamos até aqui, de maneira compartimentada, o espaço do tabernáculo. E agora, então, nós estaremos estudando aí um objeto em si, um móvel, um utensílio, né? Já passamos aí pelo pátio, pelo lugar santo, pelo santíssimo lugar, que foi a nossa última lição, e aí dentro do santíssimo lugar estava esse objeto que nós estaremos estudando aí, que é a Arca da Aliança. Vamos começar com você, Joás, na sua introdução. Na aula passada nós vimos o lugar santíssimo, né? A gente até fez algumas analogias aí, referindo ao texto de Paulo lá em Efésios, né? Da largura, profundidade, né? Fazendo referência à graça de Deus, né? A graça pela expiação de Cristo, né? E nessa lição ainda estamos no lugar santíssimo, né? Só que agora a gente vai olhar para a Arca do Testemunho, a Arca da Aliança, né? Vai ser uma lição bem interessante, né? E Edivaldo? Na nossa casa, a gente sempre tem aquele utensílio que a gente considera o mais importante, né? Na casa de Deus, que é o tabernáculo, tinha um utensílio que ele tinha um destaque, e hoje nós vamos ver por que esse destaque da Arca da Aliança. Rapaz, e como nós somos crentes, você falando aí que nós temos o móvel mais importante, eu pensei exatamente no fogão lá de casa. Na sua casa eu acho que é a churrasqueira, hein? Churrasqueira. Tá dentro do mesmo. Tá dentro do mesmo contexto. Vamos lá. Alguns nomes da arca: cofre, casa de madeira, baú e tal, nomes de arca, né? Nas escrituras sagradas, diferentes nomes identificam esse precioso objeto: a Arca de Deus, a Arca do Senhor, a Arca da Aliança e do Testemunho. Já falamos aqui que era a peça mais valiosa e importante do tabernáculo porque ocupava o primeiro lugar da vida espiritual de Israel. Aqui está falando no sentido aqui de Israel no todo como nação, né? É interessante que esses nomes aí, né, todos vêm no sentido de valor mesmo, de algo que guarda um valor muito grande. Até o sentido de cofre. Porta-joia, né? É um porta-joia. É uma caixa que guarda um tesouro. Claro. Né?
Então, e a arca era isso mesmo, né? Se você vê o que estava guardado lá dentro, e se você pegar a referência de números, né, de cima dela, do propiciatório, né, da tampa da arca, que vem a voz de Deus, né? Deus falava em voz audível, né, e a voz saía de cima da tampa da arca. Então, ali é onde está a presença de Deus, e é um negócio literal mesmo, né? É claro que Deus só está ali. Você fez uma reflexão na aula passada que eu achei interessante. Deus está ali, né? O sacerdote vai encontrar Deus ali, mas se ele não se preparou antes, se ele não veio cumprindo todas aquelas etapas de purificação, arrebentar o véu não adiantaria se ele nada. rompesse, ele não ia encontrar Deus lá, né? Então ela tem essa importância, sim, né? Mas ele só ouve a voz de Deus ali a partir da arca, porque ele passou por todo esse processo ele de só se purificação. manifesta. Deus está em todo lugar, mas ele não se manifesta em todo lugar, em qualquer lugar. É isso aí, era um lugar específico, né? Para a manifestação de Deus. Certo. Sobre a construção da arca, né, que foi construída de maneira especial, era de madeira de cetim ou de acácia, né, do jeito que você preferir. E não era uma madeira fácil de talhar, né, porque tinha muitos nós, aquele negócio todo torta e tal. Nós falamos isso já bem no comecinho do trimestre, né? Revestida, então, de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Esses materiais usados, então, para a Arca da Aliança. Aí tem um significado interessante, né? Nós falamos disso também na aula anterior, dando uma pinceladinha aí, parece que foi você que disse, Joás. A madeira de acácia não ficava exposta, e o que era visto, então, era o dourado da arca, né, por razão da madeira estar coberta com ouro. E aí faz uma tipologia interessante das duas naturezas de Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. É uma doutrina central, né, da nossa fé, né? Do Deus homem. Não é fácil de explicar, é até impossível de explicar, né? Como é que uma coisa pode ser 100% uma coisa e ao mesmo tempo 100% outra coisa. Isso é logicamente impossível, né? Mas tinha um Deus falando com aqueles homens, andando com eles, ensinando eles. E hoje tem um homem assentado no trono de Deus. E ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Lembrando aí que essa história aí das duas naturezas de Cristo já foi objeto de alguns concílios, né? De muitos embates e de muitas heresias. Você vê lá nos dias de Paulo ainda, Paulo já combatia os agnósticos, né, por razão desse embate, e até hoje, né? Até fechar o cânon do Novo Testamento, a gente vê que, na verdade, toda a teologia do Novo Testamento, a teologia apologética do Novo Testamento, ela se dá por quê? Não porque eles tinham a pretensão de se criar um Novo Testamento, mas o Novo Testamento ele se cria a partir do levantamento das heresias. Aí, para defender a fé, aí vão se escrevendo. O próprio João, ele é o que mais defende essa questão da divindade de Cristo, não só no seu evangelho, mas como também nas suas cartas. Ele vai escrevendo exatamente para isso, para combater essas heresias, para mostrar para a igreja que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Né? Isso também é um outro mistério. Agora, eram os conceitos teológicos. Os conceitos teológicos que se criavam. O entendimento que estava sendo formado. Isso foi até o século VI da nossa era, até o século VI da nossa era, foi essas discussões a respeito, né, da divindade de Cristo e da humanidade de Cristo. É interessante como essa doutrina, né, o gnosticismo, até hoje tem muitos adeptos e é muito divulgado. Né? Você minimiza Jesus, né? Você coloca ele como se fosse um profeta maior, mas não sendo Deus. Você viu a trilogia de Matrix, por exemplo, né? Muito da filosofia de Matrix é baseado no gnosticismo. E falando aí de alguns filmes, aí vocês não são assim da minha época, mas quem lembra, quem é que não se lembra do Indiana Jones, né? Caçadores da Arca Perdida, né? Quando os alemães vão tentar ver o que tinha dentro da arca, né? Eles acharam lá a arca, isso no filme, né? Querendo dizer, no filme do Indiana Jones, esses filmes dele que marcaram a época, quando eles abrem a arca, aí eles são consumidos pela glória, são quase que se eles estivessem
tido um contato com a bomba atômica, né? Então, assim, para mostrar a natureza também divina das coisas que se guardavam na arca, né? São coisas divinas. Simbolizando aí, nós acabamos de falar, a humanidade e a divindade de Cristo, é uma verdade consoladora saber que hoje temos à destra de Deus um sumo sacerdote que sabe o que se passa em nossa vida e ainda compadece pela nossa vida. Ou seja, intercede por nós, é o que o João falou, né? Temos um advogado. E o escritor dos Hebreus diz que por causa disso, né? Por causa disso nós podemos entrar com plena confiança diante do trono da graça, né? Hebreus 4:16. Paulo aos Colossenses, né, 2:9, tá aí, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Imagina a plenitude do Criador de tudo. Tudo habita nele, no corpo dele, no corpo de Cristo, né? Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, essa doutrina do Deus homem, né, é central para a fé cristã, né? Esses escritores escreveram essas coisas para combater aquele gnosticismo, que o gnosticismo basicamente, né, grosso modo, né, entende que toda matéria é má. Então não tinha como Deus estar num corpo humano, porque o corpo é matéria e matéria é mal, né? Então isso foi combatido, né, logo pelos apóstolos, logo no começo, né? E apesar de ainda ter seus adeptos hoje, nós temos os mesmos apóstolos combatendo até hoje, tá, ao acesso de todo mundo. Né? Tá certo. Vamos dar uma pausa aqui no programa e a gente volta já já para continuarmos o nosso assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, você que ligou a sua TV agora, nós estamos estudando aqui sobre a Arca da Aliança, um assunto do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. E agora, para o segundo bloco do nosso programa, nós estaremos dando a pincelada aqui sobre o propiciatório da Arca, que era, na verdade, a tampa da Arca, um nome chique aí, né? A tampa também feita da mesma matéria, né, do restante da arca, madeira de acácia, revestida de ouro, denominada aí de propiciatório, era adornada com a figura de 2 querubins de ouro, um em frente ao outro. Quem frequenta a igreja aí há muito tempo já deve ter deparado com algumas réplicas por aí que uma opinião minha agora, vocês não são obrigados a concordar comigo, eu acho um besterol danado esse negócio de ficar aí com réplicazinha de arca por aí, mas quem quer fazer também, não vou falar que é pecado, mas eu acho besterol. Os querubins, então, um de frente para o outro, aí em cima da Arca da Aliança. Suas asas permaneciam abertas e voltadas para o centro. Era uma obra, com certeza, belíssima. Vamos começar contigo, esse bloco contigo, Edivaldo. Nós falávamos de Oliabe, né, e do seu companheiro. Exatamente, a criação é uma obra de arte. Mas toda essa pompa tinha um simbologismo. Simbolismo, né? Um simbolismo do que queria representar. Os querubins representavam a segurança de algo valioso que estava por dentro. Então, de proteção. Qual é a maior proteção hoje para a gente aplicar isso já para nós? Então, assim, nós temos tesouros, né, guardados em vasos de barro, para mostrar que a essência do que está dentro, que é importante. Usando aí o texto de Paulo, né? Fazendo essa analogia e essa comparação. Então, nós temos que guardar. Guardar o quê? Guardar a presença de Deus, né? Guardar a presença de Deus na nossa vida. Então, acho que isso fecha, com certeza, essa questão da tampa, de resguardar, né? O inimigo, ele anda ao derredor, né, procurando a quem possa tragar, mas o anjo do Senhor acampa ao redor, né? Então, nós temos que ter essa percepção de que nós somos preciosos para o Senhor. Essa palavra propiciação, né? De tornar propício, né? No texto de Hebreus, né, tá o comentário aí, tem um significado de trono de misericórdia, né? Vai apontar
para o valor do sangue do Cordeiro, né, que foi quem trouxe essa misericórdia ao nosso acesso, né, onde se manifestou toda a misericórdia de Deus em nosso favor. A expiação já fala disso, né? O sacerdote está ali porque é o dia da expiação, né? Então, só nesse dia ele pode entrar dentro do Santo dos Santos, estar diante da arca e, conforme o texto do capítulo 7 de Números, ouvir Deus falando com ele, né? Ele ouve Deus falar através do propiciatório, né? Só acontece porque é o dia da expiação. Expiação é esse preço que é pago por um delito. Né? A expiação anula o efeito do delito. Né? Se eu cometer tal ato, eu vou pagar tal pena. Né? Aí vem a expiação, né? Eu faço isso, não preciso pagar a pena. Né? O perdão do delito. Eu dou 6 cestas básicas e estou livre da pena. Né? É um tipo de expiação. Né? Expiação é um termo jurídico, né? E hoje existe ainda. Não é um termo bíblico, não é coisa de teólogo. Né? Então, a palavra propiciação aponta para isso, para a misericórdia de Deus. Graça, né? Nós alcançamos perdão por causa da graça, da misericórdia, o Hesed, né? Sobre a simbologia, nesse sentido, então, era cobrir algo valioso. Nós já falamos aí umas 3 vezes o que desse algo valioso dentro, que era, na verdade, o que ficava dentro da arca, as tábuas da lei, a vara que floresceu, a vara de Arão, e um vaso com o maná do deserto. Né? Tudo isso aqui muito interessante, mas o que mais me chama a atenção nisso aqui é a vasilha com o maná do deserto. Provisão. Porque no deserto, apenas o que caía num dia, e ele não se perdia de um dia para o outro, era só o que caía na sexta. Salvo na sexta, né? Não é? Só o que caía na sexta, porque no sábado não caía. Então, dentro da arca, ele se conservava. Que coisa fantástica. Olha como que Deus faz as suas coisas, né? Então, o valor disso aqui é extraordinário. Tremendo, né? Falando do sagrado, no próximo tópico nós vamos falar mais precisamente, mais com profundidade, mas se tratando de coisas sagradas. As coisas sagradas, elas precisam ficar bem guardadas. As coisas sagradas, elas precisam ficar bem escondidas. Você não deve expor o sagrado, principalmente para aquele que ainda não tem essa compreensão, a revelação do que é o sagrado. E hoje eu acho que o sagrado, ele tem sido muito banalizado. Né, a palavra certa seria essa, banalizado. Pessoas que não têm condição nenhuma de se lidar com o sagrado, estão apanhando mão do sagrado. Aí entra aqui que nós falamos, se dizendo que ouvindo Deus e não estão ouvindo Deus nada, se dizendo que são de Deus e não são de Deus nada, não conhecem a Deus, não veem a Deus, achando que podem fazer aquilo que se tem que ter um contato com o sagrado, tem que se envolver, passar por todo esse processo que nós já falamos aqui ao longo das lições, para chegar no sagrado. Mas já estão dando aquele pulo direto no sagrado e infelizmente, trazendo maldição para si. Para nós fecharmos aí, Joás, sobre a simbologia dos querubins, que eram representações aí simbólicas, né? Da majestade divina, a deidade do Todo-Poderoso, são seres também que aparecem nas visões de profetas, né? Como por exemplo do profeta Ezequiel, na visão de Paulo. A função básica deles era proteger o trono de Deus. Por isso a imagem dos querubins reflete um aspecto protetor, ressaltando o compromisso deles de guardarem a lei de Deus. Os querubins têm essa figura de proteção. Né? É interessante que você vê a figura deles não está só aí na arca, né? Está também lá no véu, lá fora. Porque assim, nós, principalmente nós cristãos evangélicos, né, nós acusamos outros cristãos de idolatria porque eles têm imagens, né, de coisas que há no céu, de coisas que há na terra também. E há essa proibição lá em Êxodo 20, não fazer imagem de escultura de nada que há no céu, nada que há na terra. Mas a proibição não é de fazer a imagem, é não fazer para fins de adoração. Adorar. Então, como é que aqui... Porque se fosse só proibição de fazer as imagens, né, não podia ter esses querubins aí.
Né? Eles estão ali porque eles não estão ali para ser adorados, eles estão ali para mostrar um símbolo de proteção. Né? Deus ele protege as coisas sagradas, né? Os querubins estão ali para proteger as coisas sagradas. Né? Tem 3 coisas ali dentro dessa caixa que devem ser lembradas pelo povo de Deus para sempre, né? Que é a sua provisão, né? Ele proveu o maná, né? Abriu janelas dos céus e os homens comeram o pão dos anjos, como diz Asaf no seu salmo. Né? Então é sinal da provisão, os querubins estão guardando. Né? A vara que floresceu, o sacerdócio levítico vai ser para sempre também. Né? Tá ali um símbolo disso, né? O símbolo do sacerdócio. E tem as tábuas da lei. Né? Essa palavra tem que estar sempre no coração de quem anda com Deus. Uma segunda cópia, né? São 3 símbolos tremendos que estão ali dentro e tem que ser guardado. Uma segunda cópia das tábuas da lei, feita pelo próprio Deus, que a primeira Moisés teve a audácia de ficar tão nervoso e quebrá-las. Nós vamos a um intervalo e a gente volta já para nós finalizarmos esse assunto. É rapidinho, não sai daí. Continuando o programa de hoje, para nós fecharmos aqui o nosso assunto sobre a Arca da Aliança, como diz o autor aqui da nossa lição, o mais importante e valioso utensílio do tabernáculo. Nós falamos aí no bloco anterior do que tinha dentro da arca, né? O Joás deu uma adiantada aí para a gente. Nós vamos retomar com você, Edivaldo, dos elementos dentro dela. Então, vamos iniciar aí pelas tábuas da lei. O poder divino, Deus então esculpiu, falamos anteriormente aí que Moisés partiu as primeiras, né? E agora Deus faz novamente as tábuas, e agora essas tábuas estavam dentro da Arca da Aliança. Vamos lá. A questão das tábuas da lei, toda a Torá, ela é fundamentada nisso, né? São mais as 622 prescrições da lei, mais ou menos, fora os acréscimos, né? Os ais da lei. O que a gente remonta nisso? A importância da lei. A lei aponta o pecado, né? A lei, ela é fria, ela é para ser aplicada. A gente vê aí, né, o símbolo da lei. Tem a proibição e a sentença, né? A proibição e a sentença. Aí Jesus, ele se manifesta, né? O verbo se faz carne, a palavra, né? Então ele vem fazer a releitura da lei, ele é a própria lei, mas não aquela lei morta, não aquela lei fria que só acusa, mas é o espírito da lei vivificante. E isso que nós temos que guardar hoje, Jesus, né? Se a lei estava lá, hoje nós temos que ter Jesus no nosso coração, como essa releitura da lei. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu toda a lei, ele fez todo esse processo, né? Então nós temos hoje em Cristo, não a lei que só aponta, a lei que só pratica a justiça, mas a lei vivificante, a palavra vivificante. Então nele nós temos o cumprimento da lei. O cumprimento da lei. Ou seja, nós cumprimos a lei nele. Em Cristo. Né? Aí nisso aí ele é o Senhor do sábado. Nisso aí ele é o nosso descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados. Você vai ver sempre Jesus fazendo uma releitura da Taná. Ele vai sempre falando dele mesmo, né? Não são de mim que Moisés falou? Vocês não viram eu lá na lei? Vocês não conseguem me enxergar lá? É de mim que elas falam, entendeu? Então Jesus está sempre fazendo essa alusão à própria lei, porque ele é a lei. Então, ou seja, agora em Cristo nós guardamos as leis e cumprimos as leis, tanto cerimoniais, porque o cristianismo tem os seus cerimoniais, aí nele nós cumprimos os rituais cerimoniais e nele também nós cumprimos os rituais morais. Né? E aí, Joás? Vou deixar aí, você ia falar de novo da lei? Da tábuas? Tá perfeito. Né? Se você quiser dar mais uma pincelada, aí eu já vou deixar você agora para o próximo, do maná do deserto. O vaso com o maná do deserto, né? Você já falou no bloco anterior aí, né, de como
como Deus preservou aquilo lá dentro, né? Não durava de um dia para o outro, e está ali preservado. Exceto na sexta, né? Só repetindo aí. E aponta para Cristo também, o pão vivo que desceu do céu, né? João 6,35. Eu não lembro o capítulo, em 1 Pedro, né? Diz que nós somos sacerdócios reais, né? Se a gente é sacerdote... Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A gente também tem direito ao pão da presença, né? E o pão da presença é o pão vivo que desceu do céu, né? João 6,35. Então, que a gente não perca de vista essa necessidade de nutrição espiritual. Né? A gente se nutrir com sua palavra, né? Se nutrir com a presença dele. Né? Isso é o que vai apontar esse maná aí que está guardado. A necessidade de nutrição espiritual, né? Se nutrir do pão vivo, do pão da vida. E aí, se tratando de Jesus, sem compreender a vida que havia nesse pão, tentaram matá-lo, né? Só que não conseguiu. O trigo que foi moído, né? Deixá-lo morto. O trigo tem que morrer para produzir. Se hoje nós estamos aqui é porque o trigo morreu, foi moído, foi, né, pisado para que nós pudéssemos termos vida nele, né, então, através do pão da vida. Então, ou seja, tentaram dar fim nele, mas não conseguiram. Na verdade, eles estavam produzindo, né? Estavam fazendo ele germinar. Florescendo, né? É isso aí. E por último, a vara que floresceu, que o Joás também começou a dar a pincelada no bloco anterior, fazendo referência aí, quando houve a rebelião contra Arão, promovida por Coré, Deus mandou Moisés apanhar então 12 varas e escrever o nome de cada tribo em cada uma delas. Pela manhã, diferentemente das outras varas, a de Arão havia florescido, e os chefes das outras tribos tiveram que reconhecer a escolha de Arão como ungido de Deus para exercer o sacerdócio em Israel. Autoridade sacerdotal, né? Se nós falamos que hoje não precisa desse sumo sacerdote para a gente adentrar ao Santos dos Santos, nós não estamos querendo dizer com isso que se perdeu a autoridade sacerdotal, como já foi bem falado pelo Joás. Que se perdeu a exclusividade de uma tribo, né? A exclusividade de que só ele poderia. Agora, como já foi dito aqui, você tem que ter o seu pastor, você tem que ter o seu líder espiritual, você tem que ter a pessoa que vai te conduzir, que vai te fazer melhor, que vai te ensinar. Te orienta, Te orienta. Por quê? Porque nós vemos aqui uma rebelião. Alguém achando que teria a mesma autoridade de Arão. E não. Deus tem o seu chamado específico também. E Deus chamou as pessoas que são líderes, não por um acaso, mas para que ela cumprisse um papel. E nós, como conservos do Senhor, temos que respeitar as lideranças, obedecer às lideranças, sermos sujeitos às nossas lideranças. Eu vejo isso muito bem presente aqui nessa passagem. E aí, Joás, para nós fecharmos? Hoje está muito confuso essa coisa da autoridade, da liderança, né? A juventude de hoje, principalmente, né, as novas gerações, perderam essa noção de autoridade, né? E isso não é coisa do Antigo Testamento, que é tão desvalorizado, né, por nós cristãos, né? Muitos de nós cristãos menosprezam o Antigo Testamento. Isso é coisa do passado, não serve mais, não tem mais nada ali. Sendo que isso é Bíblia, é a nossa Bíblia, a nossa regra de fé e prática, né? E o Novo Testamento vai reforçar isso, vai dizer que a gente deve se sujeitar aos nossos líderes, às nossas lideranças. Você pode discordar de algo que seu líder fala, é um ponto, né? Você pode não entender algo que seu líder está fazendo, é um ponto. Agora, você cair na mesma rebelião de Coré, de querer derrubar o seu líder, aí você vai sofrer o mesmo que Coré sofreu, né? Quem se levanta contra a liderança sofre, isso é fato, né? E não é só liderança religiosa, né? Deus ele usa a liderança, né, para nos corrigir, para corrigir as outras pessoas. Ele levanta pessoas em posição de liderança para que outros aprendam a servir, né? E nosso propósito é sempre servir. Certo. Fechando aí, Edivaldo, ok? Ok. Só na questão que o comentarista traz no seu subsídio, ele diz assim, ó: a justiça e o juízo simbolizados pelas tábuas da lei e pela vara de Arão não permitiam a presença do pecador. A graça e a misericórdia vieram por Cristo em resplendor e glória.
porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça, verdade, por meio de Jesus Cristo. Show, Isso é lindo. fantástico, né? Tá certo, obrigado mais uma vez, senhores. Você também de casa, nossa gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Principalmente você que nos acompanha aí pela internet, está facinho aí. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse aí o nosso portal na internet, www.adcaratinga.com. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.